Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus abençoe de maneira gloriosa. Queridos, eu quero aqui fazer menção da Santa Palavra. Eu queria chamar a sua atenção a esta mensagem, porque você vai ver aqui à luz da Escritura quem são os que estão em Cristo de fato e quem são aqueles que acham que estão, mas que não estão, como alguns acham. Por isso eu queria chamar a sua atenção a esta mensagem. 2 Coríntios capítulo 5, versos de número 17, diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Observe que a Escritura, ela está aqui mencionando ou nos dando a referência de que muita gente de fato não estão em Cristo como elas pensam que estão. Se alguém está em Cristo. Ora, quem são os que estão em Cristo? Que sepultaram a velha criatura, que não vive mais de ódio, por exemplo. Porque tem alguns crentes aí que parece que o coração é de carne de urubu. Se deixar 7 dias no fogo, depois de 7 dias vai estar pior do que no primeiro dia que colocou. Nem na água quente amolece. Tem crente que não obedece a Deus, crente do coração de urubu. Aliás, tem alguns que parece que é pior ainda. Não se arrepende, não se conserta. Deus bate na porta do coração e não se arrepende. Misericórdia. Sabe aquele crente que não ama o irmão, por exemplo? É o crente que o coração, acho que é de carne de urubu, só pode, porque tem crente que não molesta, só odeia, só tem podridão no peito, vive de ódio. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas passaram. Quem está em Cristo não pode ver de ódio não, de palavrão, de boca suja. É o crente que o coração, repito, é carne de urubu. Só fala palavrão, boca suja. Irmão, se afasta desse tipo de urubu disfarçado. Isso é urubu. É como se as almas fossem carniça para ele. Porque se ele é urubu na vida delas, é como se elas fossem a carniça para ele. Se afasta desse tipo de caveira, irmão. Desse tipo de coisa horrenda. Tem que ter coragem de falar, porque tem gente que não tem coragem. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas passaram. Quem está em Cristo não vive de mentira. Quem está em Cristo não pode viver de pecado. Quem está em Cristo não pode viver de malícia. Quem está em Cristo não pode viver de sentimento malicioso. Não pode viver de vício, como tem muitos que vivem por vício a vida inteira. Quem está em Cristo não pode viver na companhia de ímpios, tem que viver na companhia do Espírito Santo. Quem está em Cristo não pode ser infiel a Ele, tem que ser fiel no dízimo, independente da igreja que congrega. Porque o crente que não é dizimista fiel não está em Cristo, está na maldição. Quem está em Cristo, queridos irmãos, não vive na mentira. Deixa a mentira pela verdade, não pode ver na mentira não. Quem está em Cristo, a irmãzinha não pode vestir roupa curta. Sua irmã está em Cristo e veste roupa curta, é o diabo que está nela, não ela em Cristo. Porque é vaidade, a Bíblia condena. Igual o irmão que anda no adultério e diz que está em Cristo, não, está no adultério, não em Cristo. Tem tanta gente que diz que está em Cristo, mas não está coisa nenhuma. Anda no meio de sujeira, por isso vive sofrendo. Se você for lá no Isaías 33, onde eu pregava mais cedo, a Bíblia vai falar sobre isso. Isaías 33, capítulo 15 e 16. A Escritura mostra ali quem são os que vai ser salvos e quem são os que estão se perdendo. Só ir lá que a Bíblia vai mostrar. Isaías 33, 15 e 16. Tem gente que diz que está em Cristo, mas vive todo errado, mais torto do que vara verde. Diz que está em Cristo, mas não perdoa o irmão. Diz que está em Cristo, mas anda no meio de coisas erradas. Diz que está em Cristo, mas não obedece a palavra. Diz que está em Cristo, mas não se rende. Diz que está em Cristo, mas anda dando mau testemunho. Está no mundo, não em Cristo. Dando mau exemplo. Dando calote nos outros, caloteiro. Está no pecado, não em Cristo. Está usando o nome de Deus em vão. Como diz lá no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 7. O Senhor não terá por inocente quem toma seu santo nome em vão. Então a pessoa que dá calote nos outros não está em Cristo, é o diabo que está naquele alguém.
e não Cristo nele. A pessoa que está em Cristo não vai viver com a boca suja, palavreado. Quem está em Cristo não vai usar a Escritura para tirar dos outros. É a avareza que está nessas pessoas e não Jesus nelas. Quem está em Cristo não vai viver no orgulho, na ambição. Quem está em Cristo vai renunciar a tudo para viver a nova criatura de fato. Não diz aqui? As coisas antigas passaram. Ora, essas coisas antigas passaram e alguém que está em Cristo, as coisas antigas têm que estar no passado. Se alguém acha que está em Cristo e as coisas antigas continuam fazendo parte da vida de alguém, aquele alguém não está em Cristo coisa nenhuma, independente de quem seja. Tem alguém que diz que está em Cristo, mas vive brigando dentro de casa, tem o coração duro, não amolece. Tem gente que diz que está em Cristo, mas grita dentro de casa. É ruim, é uma natureza diabólica, não se rende. É o diabo no coração. Cristo não está em certas pessoas coisa nenhuma. Pessoas que não se arrependem, pessoas que não amolecem, pessoas que não se consertam e acha que está em Cristo ainda. E o diabo vai enganando, até perder a salvação. Por isso que tem tanta gente depressiva hoje em dia. Por isso que tem tanta gente sofrendo. Por causa da dureza de coração, acha que está em Cristo, mas não estão. Quem está em Cristo, as coisas velhas passaram. Eis que se fizeram nova. Quem está em Cristo está vivendo as coisas novas que aprendeu com Ele. Não as coisas velhas que faziam parte da velha criatura. Aliás, muitos que estão me ouvindo agora, você está vivendo as coisas novas que aprendeu com Cristo, ou as coisas velhas ainda, que você tinha, ou que carregava consigo antes de Cristo? Que é o que muitos estão vivendo. E abre a boca e diz assim: eu estou em Cristo, eu estou em Jesus. Para de deixar o diabo te enganar, irmão. Isso não é coisa de Deus, coisa nenhuma. As pessoas que estão vivendo esse tipo de coisas velhas do passado, não é Cristo que está nelas, é o diabo. Não é Cristo coisa nenhuma. Vai lá em Isaías 33:1. Você vai ver ali que o adversário, por ele estar em prisão, ele está de igual modo sufocando as pessoas. Da mesma forma como ele está sendo castigado pelo Todo-Poderoso, ele está castigando o povo, porque ele oferece e o povo vai pegando, aceitando aquilo que ele propõe. E as pessoas dizem: eu estou em Cristo, eu me batizei, eu sou crente. O capeta é crente também, viu, irmão? Tem tanta gente que diz que é crente, mas que na verdade não é. E aí eu finalizo a mensagem com uma pergunta. Não diria nem para todos, mas para muitos que estão me ouvindo. Repito, nem para todos, mas para muitos. Será que muitos que estão me ouvindo agora, que acham que está em Cristo, será que está em Cristo mesmo? Porque tem tanta gente que carrega no peito um coração podre. Tem tanta gente que anda na desobediência, na dureza de coração, não quer obedecer a palavra, aí fica procurando palavras que o agrade, fica procurando palavras que vai satisfazer os desejos carnais, palavra que vai agradar o coração. Com Deus não é assim que funciona. Com Deus é na base da renúncia, do temor, da obediência. E não carregar no peito um coração de carne de urubu, como muitos estão carregando. Porque tem muitos que não se arrependem. Tem muitos que não se consertam. Tem muitos que não querem dar certo na presença de Deus. Tem gente que acha que está em Cristo, só que vive brigando a mulher, traindo o marido. Crente, viu, irmão? O marido traindo a esposa. Isso é capeta, isso é diabo. Isso não é Cristo coisa nenhuma. Muitas vezes diz que é crente e não se dá com a própria família dentro de casa. É comum eles não falar com você que é crente, mas você que é crente não falar com eles, isso é o diabo no coração dessas pessoas. E ter a coragem de dizer assim: eu tenho Jesus na minha vida. As pessoas que dessa maneira agem dizendo que é crente, é o diabo na vida dessas pessoas, não é Jesus coisa nenhuma. Tem tanta gente que o diabo está enganando e ela diz assim: eu tenho Jesus. Será que tem mesmo? A Bíblia diz que não é Jesus não, porque quem está em Cristo, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, diz aqui. E assim, se alguém está em Cristo, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram. Ou seja, as coisas antigas não podem fazer parte da vida de alguém que diz estar em Cristo, porque se está em Cristo, é nova criatura, está vivendo ou deve viver o que aprendeu com Cristo. Não dizer que está em Cristo e vivendo as coisas velhas, isso é diabo, não é Cristo coisa nenhuma. E aí, como já falei, eu só novamente reformulo a pergunta que fiz.
muitas pessoas que estão me ouvindo, repito, nem todas, mas muitas pessoas que estão me ouvindo agora. Será que é Cristo que está na vida da maioria de muitos que estão me ouvindo mesmo? Porque tem muitos andando mais torto do que vara verde e dizem, eu tenho Jesus, Jesus é comigo. Será que é mesmo? Reflita um pouco e que você possa pensar nisso, tá bom? Deus abençoe, forte abraço, até a próxima, em nome de Jesus.